Sabe aquele tema antigo e que nunca sai de moda? Pois é, eu tô falando de emagrecimento. E várias são as opções de dietas, de reeducação alimentar que as pessoas aderem em busca do corpo perfeito. Mas vale ressaltar que a perda de peso saudável é um processo gradual, não devendo jamais ser confundida com dietas super restritivas ou radicais. Entre as várias abordagens, um dos principais conceitos a serem considerados é o controle de calorias consumidas. Por isso, no terceiro episódio da série sobre emagrecimento, a gente vai entender mais a importância da caloria numa dieta. E quem conversa com a gente sobre o assunto é ela, a nutricionista Gabriela Sila. Gabi, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Prazer é meu estar aqui mais uma vez. Mais um episódio. Não é? Pois é. Eu não gosto muito de falar dieta, não, sabia? Eu acho que dieta é meio pesado, né? Sim. Parece que é um negócio que você vai sofrer muito. Remete a sofrimento. Né? A sofrimento. A gente vai aprender a comer direito, né? Isso. E quando a gente também fala em emagrecer, corpo perfeito, eu acho que a gente também tá colocando muito peso em cima disso, né? Perfeito, não existe. Não existe. Cada um tem o seu. Exato. Cada um tem o seu. Então essas coisas aí você já vai esquecendo. É isso. Por favor. Focar na saúde, né? Saúde. Corpo perfeito é a ausência de doença, né? Exatamente. É isso. Quando a gente fala de caloria, e o dia que a gente estava falando da pauta, as meninas até falaram, é mesmo. Eu falei, quando a gente vai num nutricionista ou no médico, que a gente faz a bioimpedância, né? Sim. Ali vai escritinho assim, você vai fazer uma dieta, tal, e tem a quantidade de calorias que você vai comer. Sim. É que a gente não se atenta muito a isso. Quando a gente pensa, né, numa reeducação alimentar, o que a gente tem que pensar em relação à caloria? É pesar tudo? É olhar tudo, é pensar naquele número lá e tentar fazer uma conta no fim do dia. O que a gente tem que pensar? Vamos pensar assim, caloria ela é muito importante e no processo de emagrecimento ela é extremamente importante, tá? Legal. A gente fala em déficit calórico. O déficit calórico ele consiste em você necessariamente comer menos do que o que se gasta. Só que quando a gente fala comer menos, as pessoas pensam em passar fome, né? E o déficit calórico, na verdade, ele é montado em cima de cada indivíduo. Então, como você falou, eu faço lá a bioimpedância e aparece aquele X calórico. O que determina o X calórico? O seu peso de massa muscular. Por isso que a gente fala para o emagrecimento, esquece peso de balança. Sim. Porque num processo de troca, o emagrecimento, a gente fala em perda de gordura, não perda de peso. Porque a perda de peso, ela pode ser tanto massa quanto gordura. Ou um ganho muscular, por exemplo. Ou um ganho muscular. Que é mais pesado. Às vezes, o que acontece? Nós, mulheres, a gente fica habituada com a balança. Aí a gente começa a fazer atividade física lá, nossa, doidada. Aí a gente se pesa. Só que suas roupas estão todas largas. Você até perdeu, às vezes, 2, 3 manequins. Aí você se pesa e está 2 quilos a mais. Aí a gente surta. Aí fala, meu Deus, engordei. Não, engordar consiste em ganhar gordura, não necessariamente aumentar o peso, né? Então, é muito importante. Temos que pesar tudo, Abi? Se você quer ter controle, né, e você quer exatidão sobre o que você está fazendo, sim. Sim. E não é ser refém. Às vezes você precisa fazer isso uma semana e aí depois você para. E aí você cria noção visual, né? O que a gente faz? Tem aquela colher que geralmente a gente usa sempre em casa. Usa ela para quantas vezes você está colocando e você cria aquela noção. Beleza, são 2. E aí você deixa de pesar. Né? Mas é que a gente confunde o quanto a gente acha que a gente quer com o quanto a gente precisa. A gente acha que a gente quer muito. E o precisar, às vezes, não condiz com o que a gente acha que a gente quer. E tudo é uma questão de escolha, né? Sim. Porque às vezes você acha que, sei lá, assim, vou comer, sei lá, morango, que a gente sabe que a caloria é super baixa. Você pode comer um monte, minha gente, né? Então tudo depende do que você vai comer. Quando a gente fala de homem e mulher é diferente? Sem sombra de dúvida. Imagina, né? O Léo tem muito mais massa muscular do que a gente. Obrigado, obrigado. Não tem, não. Mas é verdade, mas é verdade. Né? E questões hormonais, a gente tem que pensar nisso também, né? Homens são abençoados pela testosterona. A testosterona é um hormônio que é catabólico, né? Ele queima, oxida mais. Então, necessariamente, o consumo de homens tem que ser maior, porque é baseado pelo peso de massa muscular. Mas o Léo, por exemplo, quer perder peso. Tudo bem, o consumo dele ainda será maior do que o nosso. Sempre baseado pelo peso de massa muscular. Então, há uma diferença sim, tem que ter uma diferença. Então, aquela média diária, né, que normalmente a gente segue, para a mulher e para o homem vai diferenciar também, a questão da caloria. Sim, a gente sempre, né, na rotulagem, 2.000 calorias diárias. A gente, às vezes, para a mulher, 2.000 é muita coisa, né? Então, a gente se baseia em uma média de 1.500, 1.600. É uma ingestão que é boa, saudável, né? Se a gente pensa em perda de peso, emagrecimento, talvez tenha que reduzir um pouquinho baseado pela galera de casa. Então, se não faz atividade física ou se é sedentário, enfim, talvez, de fato, tem que se dar uma organizada. Homens, uma média de uns 2 para mais, Olha que né? legal. Uns 2 para mais. Porque o que a gente pensa? A gente tem o gasto básico, né? Que é o nosso basal, que a gente fala, que é o que a gente gasta para existir.
Só que o basal é como se você ficasse deitado o dia inteiro, né? E vocês não ficam, imagina, vocês não ficam deitados o dia inteiro, vocês estão aqui se movimentando toda hora. Para quem pratica atividade física, a gente tem um acréscimo de calorias. Tudo tem um acréscimo de calorias. Mulher no período menstrual, na gripe, por exemplo, para gestante, tudo a gente tem um acréscimo de calorias, né? Então a gente contabiliza isso também no plano alimentar, baseado pelo fator atividade desse indivíduo. Então muda. Como que a gente calcula o que pode comer? Boa. Vamos pensar assim, não é à toa que a gente sempre joga mais calorias em refeições maiores, né? Vulgo café da manhã, almoço e jantar. E tinha aquela... Ainda tem, né? Que você não pode comer carboidrato na sua janta, né? A gente trouxe aqui pratos que mostrem o maior acréscimo calórico nessas refeições, porque os outros, eles são sublanches, né? E a gente fez questão de trazer, inclusive, alguma substituição junk. Tá. Fora do plano, que entraria no plano. Desde que calculado e que a pessoa soubesse o que ela está fazendo. Legal. Então vamos pensar, por Gostei exemplo... disso. É Legal, mas faz isso. sentido mesmo. Faz Porque às vezes sentido. quer substituir uma coisa pela outra, às vezes você vai a um lugar comer e não tem exatamente o que você quer e você consegue substituir por outras coisas. Sim, Legal. coisas que a gente consiga fazer. Então vamos pensar num café da manhã feminino, por exemplo. O que muda do masculino? Quantidade de ovos, né? E, obviamente, quantidade de creme de ricota. Então a gente está falando de uma porção de mamão, uma média de uns 100 gramas de mamão, 2 ovos mexidos, 2 pães, aveia e um creme de ricota. Ou seja, sanduíche de ovinho, aveinha no mamão, certo? O que muda dos homens, obviamente, a gente tem um acréscimo de café. Ah, mas café não tem caloria. Se adoçar, já tem, né? E a gente colocou chia para colocar no mamão, que é um pouco mais calórica. Chia é uma fonte de gordura, causa mais saciedade. Homens precisam de mais saciedade. E 3 ovos. Então, temos um pouco mais de proteína e um pouco mais de gordura, né? Questão de almoço. A gente tem 2 opções de almoço e de jantar, que elas são basicamente a mesma coisa. O que muda é arroz integral e arroz branco. Tem que ser arroz integral? Não. Não. E a gente fez questão de trazer também no prato masculino, porque a gente colocou macarrão. Vamos pensar assim, vai parecer até meio óbvio que eu vou falar, mas nutricionista não se importa com o quê, se importa com o quanto. Você poderia comer purê, batata, arroz, macarrão, mandioca, mandioquinha, o que vocês quisessem, desde que você soubesse o que você está comendo, quanto você está comendo, e você porcionasse. Ah, mas é um purê com queijo, tá bom, a gente considera isso, a gente porciona. Sim. Às vezes tem um pouquinho a menos. O que compensa? Batata e mandioca, que a gente trouxe na outra série. Você pode comer literalmente o dobro de quantidade. Então, no processo de emagrecimento, para quem tem muita fome, principalmente à noite, aqui a gente tem uma média de 100 gramas de arroz, para homem 150, né? Então, mesma coisa de macarrão. Tá. Mas imagina você com 300 gramas de batata na sua janta. Vai te penar para você comer, você vai ficar lá um tempão. Então, às vezes, essa troca ela tem que ser inteligente. E o que a gente trouxe aqui, que está aqui no meio, até o Léo estava falando, isso é uma parmegiana, né? Ai, mas eu não posso comer uma fritura. Temos que calcular para isso. A gente pode tirar, por exemplo, o arroz, feijão e a proteína e uma salada e colocar a salada junto com a parmegiana. Pô, mas eu prefiro comer mais volume, o arroz, feijão e o frango. Eu particularmente prefiro. Sim, é uma troca inteligente, no caso, Sim, que você falou, né? Mas pensando em caloria, há uma substituição. Legal. Há uma substituição, ela tem que existir, porque a gente não tem que ficar refém de comer todo dia a mesma coisa, né? Mesma coisa que a gente tinha colocado na janta. A gente estava tentando trazer um hambúrguer. E que você pode trocar um prato de comida por um hambúrguer, porque, o que muda o macarrão do pão, por exemplo? É um carboidrato. Exato. Né? Mas o hambúrguer é uma proteína, que também está ali no frango. Mas vai ter uma maionese, vai ter um bacon, tudo bem, vai ter um acréscimo calórico. Mas se a pessoa chega para mim e fala, Nutri, eu preciso comer meu hambúrguer de sexta-feira, a gente eventualmente vai mexer no plano alimentar dela de sexta para que ela tenha um acréscimo de calorias ali, mas que não prejudique o processo de emagrecimento, né? Há sutis trocas que elas têm que ser inteligentes. A gente fala de caloria, mas poxa, um parmegiana não tem a mesma qualidade nutricional que um arroz e feijão. Concordo, né? A gente tem muito mais fibras, proteínas, minerais, mas às vezes a gente quer. E você não vai comer todo dia o parmegiana. Desejo, né? É uma vez ou outra. Sim. E eu acho que quando a gente está com vontade de comer algo, às vezes é melhor você comer aquilo que você está com vontade do que você tentar ficar disfarçando com outras coisas, porque você não vai ficar saciado. Sim. Você vai ficar bravo, né? E de repente você vai comer mais. Sim. Né? Sim, e a gente tem que se basear nisso, né? Nos gostos alimentares, a gente colocou lanches intermediários, por exemplo, iogurte, chia, iogurte granola. Granola, a gente tem pessoal de casa que
faz assim na granola. Eu, particularmente, fazia também. E granola ela é um pouco mais calórica do que aveia, então tem que porcionar isso, porque às vezes são pequenas coisas que o paciente fala assim, pô, mas eu fiz tão certinho e não sei porque emagreci. Aí, no final das contas, você vai vendo que tem algumas coisas que estão muito a mais e você perde a mão. Entendi. Mas granola é saudável, super saudável. Mas 10 gramas a mais que você coloca de granola no teu dia, ao final do seu mês, né, são 300 gramas a mais. A mais. É bastante coisa. Então, além da granola, o que de repente a gente deve ficar atento, que a gente acha que está comendo certo e se a gente exagerar na quantidade, a gente vai... Sabe o que começou agora? Aquelas cápsulas de café, que são adoçadas. Sei. Quantas daquela no dia a gente não come ou não toma? Não Por exemplo, toma. aqui tem de canela, macchiato com não sei o quê. Tem açúcar. E às vezes dentro de uma capsulinha daquela tem 12, 13 gramas de açúcar. É muita coisa, gente. São 3 Muito sachêzinhos de açúcar. Muita coisa. Entendeu? É como se fosse uma paçoca e meia. Eu particularmente prefiro comer a paçoca. E a tapioca? Tapioca. Tapioca também é um... Então, Pega, né? calórica, não. A questão é que ela tem um índice glicêmico maior do que o pão. Né? E as pessoas trocam a tapioca pelo pão, aliás, o pão pela tapioca, achando que elas estão fazendo, né, uma boa escolha. E, por exemplo, o pão, que nem a gente colocou pão integral, mas, por exemplo, poderia ser o francês. Trocas, então pode ser o pão integral, ou o pão francês, ou a tapioca, ou uma torrada, sim. Do mesmo modo que pode ser um frango frito, pode, vai ser um pouco mais calórico, mas aí a gente tira durante o dia de uma outra porção, né? Essa maturidade alimentar, aí que tá, não é dieta. Ela te dá flexibilidade para você fazer o que você quiser ao longo do seu dia. Não há dieta quando você sabe o que você está comendo, né? Todo mundo pergunta para mim, Nutri, você não come as coisas? Imagina, em dia de campeonato que a gente estava falando, Léo, e é refrigerante a rodo. Mas, poxa, a gente está gastando. Quando você está num parque, que você vai correr, vai fazer atividade, poxa, permita-se comer um pouco mais. Mas ao longo do teu dia você vai porcionando. Pô, se eu já abusei um pouco mais aqui, né, o que adianta? Não dá para você abusar ao longo do teu dia, né? Calorias são importantes, a gente tem diversos aplicativos. Para quem eventualmente não faz um plano alimentar, eu acho que tem diversos aplicativos na internet que hoje dão essa linha. E eu acho que é mais importante se basear por isso do que você ficar solto, né? Vai colocando ali o quanto que comeu e tentar chegar numa base em que consiga seguir aquilo o mais rotineiramente possível. E aí no final do mês vai ver que tem uma diferença. Quando você coloca 10 gramas a mais de uma granola, 3 cápsulas a mais de um café que já é adoçado, né? Uma granola que já tem um pouco mais de açúcar, ou um pão que não é 100% integral, já não te causa saciedade. São pequenas coisas que a gente vai colocando. Né? E aquelas coisinhas que a gente não conta, o bombonzinho, a balinha, né? Aquela coisinha ali, essa demais, coisinha. E é mesmo. E sabe o que é legal? E outra vez que a Gabi veio, né? O pessoal comentou, eu achei bem bonitinho isso. Ela não é terrorista e eu acho que o alimento não pode ser isso, né? O alimento cura. Então a gente tem que fazer as pazes com o que a gente está comendo. Sim. E não falar assim, eu não posso, porque isso aqui vai... Não, é saber o que você está comendo, né? Sim. Você calcula aí na sua cabeça e a gente sabe, o nosso corpo também, quando a gente exagera, viu? Então ele vai falar, né, Léo? De uma forma ou outra. Gabi é demais. Não é? Comer coisas Maravilhosa. gostosas, né? Procurar sempre boas escolhas e saber o que você está comendo. É o mais importante de tudo. E não ter pesar, né? Porque é isso, comida cura. Comida gostosa, a gente associa comida sempre tudo de bom. Então, não ter medo, pessoal. Comam. Não tenha medo, minha gente. bem. Você de casa, aproveita, faz mais pergunta pra gente continuar a nossa série aqui. @Nutricila, tá aparecendo pra você aí na tela. E nutricila.com.br. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, viu, Gabi? Imagina, eu que A gente se agradeço. encontra num torneio desses da vida Isso, vamos, tô tentando. A Ou gente não. vai ver. Ou não, não sei não, viu?